Olá, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira, graças a Deus, e enfim uma boa notícia relacionada ao número de contaminações de Covid no Brasil. Pelo quinto dia seguido, o país registrou queda do número de mortes pela pandemia. Ontem foram registradas 609. Comparando com números de 2 semanas atrás, esse índice é 17% menor. Porém, ainda há estados onde o número de contaminação não parou de cair. Pior, até aumentou. Rondônia, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. No Ceará, o aumento foi de 30%, em Pernambuco, 40%. As maiores baixas de casos registrados foram confirmados no Mato Grosso, com menos 40%, e aqui no estado do Paraná, com menos 30%. Agora, gente, uma das mais graves consequências da pandemia. O IBGE confirmou projeções do mercado que mostram que o Brasil atingiu um número de desempregados nunca visto antes. São 14 milhões de pessoas procurando emprego. A pesquisa levou em consideração o impacto da pandemia no mercado de trabalho. Antes dela, o número de desempregados já era alto, o de 12 milhões de pessoas. Segundo dados do IBGE, a taxa de desocupação do país em setembro ficou em 14%. É o mais alto percentual desde o início da pandemia. Em maio, quando o isolamento social era mais rigoroso, a taxa de desemprego era próxima de 10%. O desemprego na pandemia bate todos os recordes. Foi prorrogada a suspensão do contrato e jornada de trabalho com redução de salário até dezembro, como forma de manter alguns empregos. É lamentável, é triste a gente perceber que o exército de desempregados aumenta cada vez mais no Brasil. Mas a gente tem que reconhecer que esse programa, essa ajuda emergencial, ela tem que continuar. O IBGE considera para a taxa de desemprego apenas as pessoas que não possuem uma ocupação, mas que gostariam de trabalhar e procuram um emprego. Esse aumento é natural que aconteça, já que nós observamos também nessa pesquisa que está acontecendo uma flexibilização das pessoas com relação ao distanciamento social. Com a redução do auxílio emergencial e o fim do seguro-desemprego, mais pessoas voltam a buscar atividades econômicas e novas formas de renda através do emprego. Mas o que encontra na realidade é que durante a fase mais aguda do isolamento social e da pandemia do coronavírus, 716 mil empresas, conforme o IBGE, fecharam-se as portas. E sem vagas não tem como absorver esse contingente de pessoas, conforme o IBGE, de 14 milhões, e isso aqueles que estão buscando um emprego, fora aqueles que estão no mercado informal ou estão em situação precária de emprego. Pesquisa mostra ainda que o trabalho informal eleva contágio e morte por Covid-19 no Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Panorama do Desemprego durante a pandemia de Covid-19, realizada pelo Instituto Data Senado entre os dias 11 e 18 de setembro, 55% da população acima de 16 anos de idade, quase 92 milhões de brasileiros, não exerceram atividade remunerada em setembro. O levantamento foi feito por telefone com 5 mil brasileiros de todos os estados. De fato, é um quadro muito delicado. A situação do nosso povo, da nossa gente, em tempo de pandemia, é da maior gravidade. 2021 está aí, e se não se fizerem nada, a crise vai ficar mais forte. Na próxima vez nós temos que estar preparados para entender que não adianta só jogar dinheiro no mercado. Há que ter gestão, há que ter compromisso. Nós, homens públicos, temos que encontrar caminhos para amenizar essa situação e essa dor do povo brasileiro. A nova rotina imposta pela pandemia nos faz querer entender um pouco mais sobre a convivência com os riscos apresentados pela doença. Se já aprendemos a prevenir, é preciso saber um pouco mais sobre os novos hábitos a partir do momento em que nos contaminamos. Afinal de contas, todos nós conhecemos alguém que já teve Covid. E a partir de agora, nós tentaremos responder aquelas dúvidas mais frequentes de quem já testou positivo. Por exemplo, quem teve Covid precisa de acompanhamento médico? Pessoas que tiveram um quadro de infecção leve pelo coronavírus, isto é, não precisaram de internação hospitalar, não tiveram complicações e puderam ser tratadas em casa. Elas precisam de uma reavaliação médica específica para essa doença? Na maioria das vezes, não.
uma vez que ela tem melhora dos sintomas e são consideradas como curadas, não é preciso voltar ao médico para uma avaliação presencial. Isso é diferente se a pessoa tem alguma doença crônica que requeira tratamento contínuo, como hipertensão, diabetes, doenças do coração, doenças imunes, entre outras. Nesse caso, é necessário que ela faça um contato com seu médico para que seja estabelecido o prazo de reavaliação. Outra dúvida: quem teve Covid corre o risco de pegar novamente ou já criou imunidade? Em tese, quem já teve a Covid-19 se torna imune ao vírus, porque desenvolve anticorpos contra a infecção. Existe, entretanto, uma possibilidade hipotética de ocorrer a transmissão, ainda que a pessoa seja imune. Por exemplo, se uma pessoa que é imune contra o vírus, porque já teve a doença, se ela toca nas secreções respiratórias de um paciente contaminado e logo na sequência, sem fazer a higiene adequada das mãos, ela toca em um outro paciente susceptível, em tese é possível que ocorra a contaminação nessas circunstâncias. Assim, a lavagem das mãos com água e sabão ou, quando não disponível, a desinfecção por meio do álcool gel 70% é uma medida de higiene simples que pode prevenir a transmissão nessa circunstância. Outra questão importante que tratamos com frequência aqui: as formas de prevenção à doença. Será mesmo que existe um remédio que previne a Covid? Olha só, essa pergunta foi debatida no encontro virtual de médicos especialistas. Foi feito pelo pneumologista Drauzio Varela, que todo mundo conhece da TV, né? E quem responde é o presidente da Associação Brasileira de Infectologistas, o Dr. Clóvis Arnes. Acompanhe. Mas a sua pergunta para mim foi em relação à profilaxia. Para o leigo, o que é profilaxia? Profilaxia quer dizer prevenção. Então a pergunta do Dr. Drauzio é muito objetiva. Ele fez a seguinte pergunta: se eu, Clóvis, tiver contato com uma pessoa que está com Covid, sem usar máscara, ficando a menos de 1 metro de distância, por um tempo de mais de 10 minutos, nós sabemos que isso é chamado de alto risco. Eu usar algum remédio, como por exemplo a hidroxicloroquina, vai evitar de eu ter Covid? E a resposta é não. Não evita. E nós temos esse trabalho. Qual é esse trabalho? São trabalhos que nós chamamos de randomizados com grupo controle. Para você, leigo, o que é um trabalho randomizado? É um trabalho que nós dizemos que é aleatório. O paciente tem a mesma chance de ele receber hidroxicloroquina ou não receber nada, que nós chamamos de grupo placebo, que é um remédio que não tem nenhuma substância dentro dele. Então, esse trabalho foi feito, inclusive foi feito lá na Universidade de Minnesota, né? Eu acho que eu não me apresentei no início, eu sou Clóvis Arnes da Cunha, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, que congrega mais de 1.000 médicos infectologistas pelo Brasil todo. Sou professor de infectologia aqui da Universidade Federal do Paraná e sou infectologista aqui em Curitiba. Eu tive a honra de fazer infectologia lá na Universidade de Minnesota em 94 e 95, que esse trabalho que foi publicado semana passada justamente foi realizado na Universidade de Minnesota, lá no noroeste dos Estados Unidos. Ele comparou pacientes que receberam hidroxicloroquina com pacientes que receberam placebo. E qual foi o resultado? Não houve diferença. Trabalhos randomizados com grupo controle, Dr. Drauzio, e o senhor é oncologista, sabe muito bem disso, é que nem um jogador que faz um gol na final da Copa do Mundo. São esses trabalhos, chamados fase 3, que definem se uma medicação ou vacina é eficaz e segura. E nós temos esse trabalho, e mostrou que não funciona. Então a mensagem científica é clara: não use nenhuma medicação profilática. Existe comprovação que a hidroxicloroquina não funciona para profilaxia. Esse trabalho foi publicado semana passada e, sendo um trabalho randomizado com grupo controle, são esses estudos randomizados com grupo controle que vão nortear, que vão ser a nossa bússola para nós dizermos se um remédio ou uma vacina funciona ou não. Então a resposta bem objetiva é: não existe profilaxia eficaz e segura para a Covid. Gente, este boletim informativo termina aqui. Para todos, uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana e até a próxima, até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu!